boa tarde a todos. Hoje nos reunimos então para o seminário sobre meditação. Meu nome é Fábio, estarei com vocês aí durante a tarde falando sobre esse tema que é a meditação. O seminário de meditação não faz parte deste fluxo ou desse processo que é a formação em gnose, que é o nosso curso de iniciação à gnose, mas nós repetimos ele constantemente, todo início de ano, e esse processo todo dura mais ou menos 1 ano e meio. Então, nesse processo nós vamos acabar vendo pelo menos umas 2 vezes esse curso ou essa aula de meditação. Então, se alguém quer progredir espiritualmente, precisa necessariamente aprender a meditar e praticar meditação. Sem a prática de meditação, ela dificilmente vai avançar. A meditação ela está presente nas principais tradições e é nessas tradições que nós vamos nos basear para falar o que nós vamos falar hoje. A meditação não é apenas para monges, então não é só para alguém que fica lá fechado, ela é para todo mundo. E o avanço, todo o processo de avanço da meditação, ele está aberto para qualquer um, desde que a pessoa pratique, desde que ela se dedique a isso. Lógico que aí depende de algumas outras coisas. Normalmente, dentro de monastérios, você tem o quê? Que é um fator importante, mas tem constância, rotina, que fazem parte de toda essa questão de disciplina. E tem alguém, isso, normalmente tem um mestre ou alguém mais avançado que está lá sempre dando apoio. E se nós vamos fazer isso por nós mesmos, nós podemos nos perder em algumas coisas. Isso é um dos grandes obstáculos, acreditar que a meditação é algo difícil, complicado. Isso você já colocou como uma possibilidade sua de desenvolvimento, uma coisa distante. E também não precisa de posturas exóticas, né? Você não precisa ficar plantando bananeira, não precisa ficar naquela posição de lótus, lá com a perna cruzada, os 2 pés para cima das coxas. Isso daí não é necessário. Lógico que as posturas, elas possuem certas formas que atraem determinadas energias e também colaboram na própria sustentação do corpo. Então, elas têm a sua função. Mas nós também vivemos numa outra realidade. Nós também não somos tão novinhos que possamos começar a nos contorcer. Você pode. Então, isso vai ser mais difícil. Então, nós temos que nos adequar com a nossa realidade. Enfim, e o que é meditação? Para cada um de vocês. Um estado de harmonia? É importante, na meditação, ou assim como todas as práticas espirituais, estudo. Conhecer a teoria, por quê? Conhecendo um pouco, estudando e conhecendo a teoria, nós vamos vencer os obstáculos que sem um estudo, só sentando ali tentando fazer, você não sabe o que está acontecendo, se aparecerem obstáculos você não sabe como resolver, mas com o estudo ou com a ajuda de alguém experiente, você consegue vencer os obstáculos rapidamente. Então a ideia hoje e a ideia do estudo é trazer esse mapa para que consigamos vencer esses obstáculos com facilidade, entender quais são os passos, o que acontece em cada momento e o que é o nosso objetivo, quais são os aspectos, enfim. A meditação, o que é? Você começa tentando se concentrar, certo? Ou seja, focando em alguma coisa. No início disso, é interessante que se use objetos concretos. Entende o que é isso? Ou seja, alguma coisa concreta mesmo. Se você vai usar um japamala, que é aquele colar de contas, ou um relógio, uma chama da vela, alguma coisa que seja concreta ali, que você possa usar como ponto de atenção. Depois, conforme você consegue estabilizar um pouco dessa concentração, você pode soltar desse objeto concreto e buscar objetos mais abstratos, que são o quê?
podem ser estados, mas que são realidades internas, sejam imagens, coisas assim. A respiração também tem um aspecto também ainda concreto. É muito útil utilizar a respiração como ponto de atenção. E no cânone budista, isso aparece muitas vezes, a indicação de utilizar a respiração como ponto de atenção. O que acontece no primeiro momento, quando você vai tentar meditar ou começa a meditar? A cabeça não para. Isso, é exatamente isso. E aí você tem um certo esforço e você começa a achar que você está tentando meditar e agora eu estou cada vez mais distraído. A concentração não é tensão, ela pode ser no primeiro momento, quando a gente está tentando ficar concentrado, né? Mas, com o tempo, conforme você vai acostumando, aprendendo, dominando isso, é como o processo de dirigir, né? Quando nós estamos aprendendo a dirigir, quase quebra o volante, né? Mas, com o tempo, você vai soltando e aí você flui naquilo. Então, na meditação é a mesma coisa. No começo, você fica tenso, tentando controlar as coisas, mas depois você começa a conhecer e se conhecer, e então você entra no estado de concentração com maior facilidade e permanece de uma maneira cada vez mais relaxada. O que é importante nisso, né, é o que parece ridículo, mas as pessoas desprezam isso que é a concentração, achando elas querem entrar em estados meditativos superiores, né, porque elas ouviram falar, então elas querem entrar num samadhi, ou seja, coisa do gênero, mas elas não dão valor para o que é a base. E sem construir uma base sólida, o progresso vai ser mais difícil, ou quando você chegar em determinados estágios, ele não vai ter firmeza. Então você vai estar sempre voltando para a base. Então, construa uma base firme e em cima dessa base se desenvolva. O que é essa capacidade de concentração? É exatamente isso que está escrito aqui. É a capacidade de dirigir e sustentar a atenção em alguma coisa. Porque o que acontece? O que nós normalmente vamos fazer é dirigir a atenção para alguma coisa e alguma outra coisa nos rouba a atenção. Então, eu consigo dirigir, mas logo ela vacila. Então, não consigo sustentar essa atenção que em algum momento eu dirigi. Por quê? Existem vários tipos de atenção, né, ou níveis de atenção. O primeiro nível de atenção é a atenção nenhuma, né, que é o mais comum. Depois existe um nível de atenção que é uma atenção um pouco mais volitiva, então você dirige a atenção, mas ela ainda é oscilante. A concentração, efetivamente, é essa concentração que eu dirijo e mantenho ela. É uma volitiva e consciente. Que daí ela já não é mais nem vaga, né, do começo, ela vaga ou zero, e oscilante, ela é constante e estável. Bom, dentro da meditação existem muitas e muitas técnicas. Assim como existem muitos objetos e temas. Cada técnica serve para uma coisa. E cada objeto ou tema também serve para uma coisa. Por exemplo, se nós queremos meditar uma meditação de tranquilidade, nós temos que fazer o quê? Buscar uma técnica de tranquilidade. Nós estamos efetivamente acostumados com distrações, certo? Nossa vida é cheia de distrações e nós temos a cultura, o costume de permanecer distraídos. Alguns fenômenos que acontecem na meditação podem ser sinais de que você está evoluindo. Mas tudo depende do objeto e do tema. Se você está fazendo uma visualização, que é uma visualização dos Budas e tudo mais, com algum certo objetivo, que a gente vai falar mais lá na frente,
Ok, mas se você está fazendo uma meditação de silêncio e aparece uma imagem do Buda, o que você faz? Buda, dá licença, que o foco é esse daqui. Ele tem que passar, o foco é vazio. Se é vazio, é vazio. O Buda é uma distração. Né? Se aparecer o mestre, dá licença, um minutinho que eu estou meditando aqui, depois a gente fala, né? Que o foco é esse. Qualquer coisa que fugir do objetivo da meditação é uma distração. Então, como a gente falou, né? Primeiro estado de atenção é esse atenção zero, que é essa atenção perdida em nada, cada hora está num lugar, vaga. Outro que é essa atenção atraída. E isso que é a atenção correta, que é o que a gente falou, que é essa atenção direcionada, volitiva, consciente. E aí entra na questão da cultura de novo, né? O que nós buscamos normalmente é divertimento, distração, tratando nessa questão como divertimento. A gente quer se divertir. E sentar para meditar, a simples ideia de sentar para meditar, para muita gente, você não, aquela sentada sem fazer nada, né? A pessoa não consegue nem imaginar ela fazendo aquilo, porque ela quer o quê? Ela quer agitação, que traz também esse aspecto do entorpecimento da vida, porque as pessoas não querem olhar para a realidade delas, para os estados delas, elas querem passar o dia, o tempo, entorpecidas. Diz que se divertindo. Então, mas aí depende do que nós queremos. Qual é o nosso objetivo de vida? O que nós queremos para nós mesmos? Nós queremos esses prazeres de entorpecimento ou nós queremos uma paz e felicidade maior? Tudo depende do... Para conseguir uma coisa, eu preciso renunciar a outra. Então, e aí como a gente já falou também, de que depende? Depende muito de disciplina. Sem disciplina, ou seja, sem que você reserve um espaço de tempo para fazer as suas práticas, isso não vai acontecer. E se você começar com uma disciplina, acontecer e você, agora eu já alcancei, não preciso mais. Mas não dá pouco tempo para que isso se desfaça. Então, é preciso alcançar e é preciso também manter, sustentar essa disciplina de práticas. E é preciso isso, né? Esforço e paciência. É a disciplina que traz os resultados mais com esforço e paciência. Enfim, no começo a disciplina pode ser um pouco difícil, mas com o tempo ela vai se transformando também nesse estado, a busca do estado, a inclusão das práticas vai se tornando um estilo de vida. A palavra meditação, ou a palavra utilizada para se referir à meditação, ela tem diferentes significados em diferentes culturas. Por exemplo, nós temos em diferentes culturas, né, o Zen, o Shan, o Jhana, enfim, palavras que indicam a meditação ou o estado meditativo. Dhyana ou Jhana, que também significam a mesma coisa, o Shan do budismo chinês, ou o Zen do budismo japonês, significam a mesma coisa, o mesmo estado meditativo, mas também apontam para determinadas experiências específicas. E a palavra meditação que nós usamos, né, vem do latim, que significa meditar, e significa esse voltar-se para dentro, para o centro. Na meditação existem 5 passos. O primeiro é o asana, que é a postura. Procure uma postura cômoda, mas que não induza ao sono. Depois é o pratyahara ou pratyahara, que é o quê? Não dar importância e começar a, ou seja, desligar-se dos sentidos. Depois dharana, que é onde você começa, então, a estabilizar a concentração. Depois vem o estado de meditação, efetivamente, que é esses estados de dhyana, ou seja, estados meditativos. Absorções meditativas. E depois o êxtase. Tranquilo, não é? Sentei, desliguei, concentrei, foquei em alguma coisa, entrei em estado de meditação. Todo mundo em samadhi, estado de presença, percepção da realidade. Ok? Vamos juntos então.